TV Bahia. Você vai conhecer a vida e a obra do grande escritor Euclides Neto e quem mostra pra gente é o professor Adão Albuquerque. Então vamos lá. Pois é, Jackson, eu estou aqui em Piauí, sul da Bahia, onde eu nasci há 46 anos e hoje eu voltei para contar um pouco da história de um cidadão ilustre da região, que é uma referência na literatura, no social e na política. Euclides Neto. Vamos agora conversar com o professor historiador Albione, que sabe muito mais sobre a vida política de Euclides Neto. Bem-vindo em Piauí, é um Obrigado, prazer tê-los professor. aqui. Me fale como é que era o Euclides Neto político. Ele inicia sua militância política quando estudava no Colégio Central da Bahia, em Salvador. Inclusive engajado ao comunismo, né? Exatamente, esse é o grande detalhe. Na época, o PCB, Partido Comunista do Brasil, como se chamava na época, ainda vivia na clandestinidade. E nesse contexto de Guerra Fria, existia uma divisão ideológica. Sim. Ou você assumia a bandeira das esquerdas marxistas, ou você aderia ao bloco capitalista. E Euclides Neto, ele, nesse período de estudante, ele ingressa no Partido Comunista e passa a atuar em uma célula dentro do Colégio Central da Bahia. Sim. Isso nos idos de 1943, 1944. E o interesse do Euclides Neto por literatura, ele já começa nessa época em Salvador, época de estudante? Ainda estudante em Salvador, com 16 anos, ele produz um ensaio chamado Por que o Homem não Veio do Macaco. Ainda não era uma obra literária, era um ensaio científico, onde ele desenvolve algumas ideias e o professor, na época, estimula o Euclides Neto a publicar esse livro. Sim. E a partir dessa primeira publicação, ele inicia toda uma trajetória de 13 obras literárias, a maioria delas falando sobre a região cacaueira, ambientada nas roças de cacau. Essa temática da terra sempre estava presente, né, nas obras dele. Predominava. Me fale um pouco sobre essa história de Euclides Neto enquanto literário, enquanto escritor. A obra dele está dividida em ficção e não ficção. Sim. Né? É mais conhecido como ficcionista, né? Como romancista. Mas em todas elas, ele fez 14 livros, né? Nos 14 livros há um tema recorrente, a terra. E a gente percebe isso até nos títulos, né, das obras dele, aqui, Enxada, né, O Patrão, quer dizer, é uma ligação muito grande com a realidade dele, com o contexto que ele vivia. Isso. Que ligação é essa que muitas pessoas apontam entre a obra dele e a obra de Graciliano Ramos? A terra, novamente a terra. Eu costumo dizer que ele é o autor mais telúrico que existe na literatura brasileira. Como assim? Mais do que Jorge Amado, mais do que o Graciliano, mais telúrico, mais voltado à terra. Toda a questão da política e da sociedade está na ficção dele. E é esse livro que muitos autores relacionam com Vidas Secas, não é isso? Vidas que é uma muita temática relação. muito próxima. Ele foi muito influenciado pelo Graciliano. Sim. Ele conheceu o Graciliano Ramos. Há uma história que eu conto aí, né? Em que ele tinha recém-casado, foi ao Rio de Janeiro para conhecer o Graciliano. E o Graciliano disse, fica aqui comigo e escreva comigo aqui. Ele disse, não, vou voltar para a minha terra, vou escrever sobre a minha terra. Se a caneta escreve os poemas, as partituras e os romances, se o computador é o cérebro do homem, nada existiria se o feijoeiro não brotar. Eu sou a lâmina que rasga o músculo da terra e cria vida. Mas envelhece e vira um desprezível cacumbu. Os ouros e platinas são cobiçados nos museus, enquanto eu fico aqui, largado à toa na roça, meu último Jesus. O madeiro que me completa apodrece. Meu trabalho é eterno. Durante a formação de estudante de Euclides, ele teve um contato muito grande com essa ideia do marxismo, do comunismo. Ele, quando se torna prefeito de Piauí, ele coloca em prática essas ideias? Um dos pontos cruciais em sua gestão foi a desapropriação de algumas áreas de terra aqui no município para fins de reforma agrária ou de reforma urbana. A Fazenda do Povo foi a principal iniciativa dele, tomada logo um mês após assumir sua gestão. E essa iniciativa, ela
converte uma propriedade privada em uma propriedade coletiva, onde várias famílias de trabalhadores rurais, para ser exato, 75 famílias, Sim. eles passam a habitar aquela área de 180 hectares e desenvolvem atividades agrícolas. Isso na década de 60, Na né? década de 60, exatamente em maio de 1963, ou seja, nas vésperas do golpe militar, em 64. E naquele contexto de Guerra Fria, se falar em reforma agrária ou desapropriação de terra, equivalia a um atestado de De comunismo. se identificar comunista, né? Então, e ele já tinha um antecedente de militância no Partido Comunista na década de 40. E a Fazenda do Povo é considerada a primeira experiência de reforma agrária da Bahia iniciada por um prefeito. Esta é a Fazenda do Povo. Na verdade, era uma grande fazenda de cacau que na década de 60, o então prefeito de Piauí, Euclides Neto, desapropriou para dar espaço para as pessoas que não tinham condição de ter sua própria terra. Na verdade, uma espécie de modelo de reforma agrária pioneiro no Brasil. Vamos falar com uma das moradoras mais antigas? Ô, de casa! Alô? Boa tarde! Boa tarde. Como é que vai a senhora? Tudo bom? Bem, você? Como é seu nome? Almerinda Borges dos Santos. É verdade que a senhora é uma das primeiras moradoras aqui da Fazenda do Povo? Eu vim para aqui com a idade de 4 anos. Sim. Foi na época que foi fundada aqui em 63. E como é que era essa paisagem aqui antes? Era tudo mato. Essa área aqui toda? Toda mato e lá para dentro cacau. E a senhora já ouviu falar numa pessoa chamada Euclides Neto? Foi um grande paizão para nós. Sério? Para nós todos. Foi ele aqui que dentro. propiciou aqui essa oportunidade para vocês? Foi ele. Hoje são mais ou menos umas 150 famílias que ainda moram aqui, não é? Tem muita família aqui, tem. E todo mundo vivendo da terra, cultivando? Vivendo da terra, cultivando. Aqui nós vivemos pode dizer assim, por conta própria. Sim. Não tem ninguém para pegar no pé da gente. Em verdade vos digo, alimentei a família de José e Maria com o trigo que plantei. Eu sou o perfume do suor dos negros nos eitos. Não planto metralhadoras nas trincheiras, planto rosas, jasmineiros, manacá, a flor do feijoeiro. E aqui na Fazenda do Povo, nós também encontramos cultura, encontramos arte, encontramos música. E eu vou falar agora com o cantor Marcel, que ele faz um trabalho justamente em cima dessa referência da vida de Euclides Neto. Dá licença aqui, meninada. Eu posso sentar aqui? E aí, Marcel, como é que você tá? Tudo bem. Eu me inspirei na obra dele para compor a primeira música de trabalho do meu disco. Sim. Se chama Maré, que eu vou lançar em breve. Sim. Então ela foi baseada em obras como Os Magros, Machombongo, A Enxada, que são verdadeiros porta-vozes da luta de classe da lavoura cacoeira no sul da Bahia. Sim. Então foi baseado nelas. A Euclides faz uma abordagem com precisão e sensibilidade, falando das injustiças no campo, né? Então acho que no fundo do sentimento de justiça social que o Euclides tem um amor no coração. É o amor que permeia esse meu disco inteiro, é que eu acho que está a saída para o mundo, né? Então é assim, falando de amor, falando de justiça social, que a gente vai terminar essa matéria. Muito feliz de estar aqui em Piauí e poder trazer a memória de uma pessoa tão importante como Euclides Neto. Vamos ouvir? Vamos ouvir, Vamos lá. Conta para o rei, a história é outra. Canta cada peça e o coral. Noites, dias fazem despedidas, frases feitas soltas no varal. O medo e o ter medo, a cultura são pegadas de vidas secas. O ter e o ter zelo, a cegueira social, atrasa o futuro e o amor. Será que esgotou e se esgotou? O levante leva a cor. Maravilha, valeu, Adão Albuquerque. Grato, meu amigo.